Estamos iniciando mais um ciclo Slow. Esse é o terceiro ciclo Slow e nós estamos com essa oportunidade maravilhosa de estarmos apresentando esse tema que é o Slow Design e o movimento Slow no mundo, e no Brasil, e localmente. Então, a gente está trazendo várias pessoas muito incríveis que trazem na prática, na sua vida, numa ética pessoal e também no seu trabalho, a perspectiva do slowdown. O ciclo slow, ele é uma atividade anterior a uma atividade prévia, é um evento que nós estamos fazendo para esclarecer esse tema, porque a gente tem um curso bem interessante, que na forma de laboratório, para quem queira praticar os princípios do Slow. E a cada uma das lives, eu estou trazendo alguns aspectos desses princípios para que as pessoas conheçam como que isso é na prática. Eu sou a Bernadette Brandão, da Escola Design ao Vivo, e trouxe hoje para uma entrevista, um diálogo, uma conversa boa, Luan Valotto. Olá! Que é um slower. A gente chama aqui quem pratica, quem está nessa atividade ligada ao slow, são pessoas que, na sua forma de se expressar, elas podem ser chamadas de slowers. Mas o Luan é, de verdade, um ecodesigner. Ele fez a pós-graduação em ecodesign com a Design ao Vivo. Eu tive essa oportunidade incrível de ser professora e desenvolver uma amizade profunda. Eu acho que não existe professor que, quando ama a atividade que faz e se conecta com as pessoas, não existe professor que não se torne amigo de seus alunos. Então, eu já nem tenho essa diferença entre professor e aluno, já não faço mesmo. E tenho toda o interesse e vontade de estar próxima e conectada com aqueles com quem eu estou fazendo trocas. Assim é, Luan. Bem-vindo. Luan é formado em design e moda. E agora? Conta para nós, qual que é a tua formação? Exato. Olha, eu sou muito feliz de ter feito parte do curso de ecodesign, porque ele veio bem no momento assim que eu buscava saber mais sobre isso. E conhecer a Bernadette através desse curso foi um daqueles momentos chaves assim da vida que se expande todo o conhecimento em volta da gente. Muito preciosa, muito legal estar aqui com você hoje, Ber, nesse papo, falando com vocês da rádio. Sou sim formado em design de moda, foi onde eu iniciei as minhas pesquisas envolvendo essa área de criação, que desde muito cedo me interessou. Depois fiz uma pós em moda e gestão. Na sequência, tudo me direcionava para o slow fashion. Foi quando surgiu o ecodesign próximo de mim. Eu falei, nossa, isso tem muito a ver comigo, com esse momento da minha vida. E assim segui, fui para o slow, fui para o ecodesign, até que cheguei ao mestrado, a convite de um antropólogo, onde eu continuei essas pesquisas mais ligadas a uma comunidade de mulheres quilombolas da Lapa. E hoje estou no doutorado, sou um doutorando, um slower Uau! doutorando. Luan, isso é muito legal, né? Eu quero enaltecer. Você fez um trabalho incrível no TCC de Ecodesign, que estimulou a todos que participavam daquele grupo, que foi trabalhar temas como ética,
o consumo responsável e como proporcionar produtos que sejam éticos. Então, num lado, eu sempre coloco esses dois pontos. Numa perspectiva, nós somos consumidores. Nós somos como todas as pessoas. E a gente entende que quando a gente consome alguma coisa, a gente tem uma responsabilidade ali. Aí, quando a gente gira essa perspectiva, a gente estaria trazendo a perspectiva de como o designer vê o seu consumidor. Então, ele se coloca em duas posições, né? E como o tema ficou tão forte, né? A questão da ética, foi impressionante como você buscou a informação que nos tornasse conscientes do que seria a ética na moda. Como que foi isso para você? Porque isso foi o passo para que, na sequência, você entrasse no mestrado com um tema que já estava trabalhado, né, parece. Como que foi? Já, exato. Na verdade, eu só fui convidada para fazer parte do mestrado e do doutorado porque eu desenvolvia isso na prática, porque eu fazia isso a partir do que foi feito, do start que eu dei na Ecodesign, que foi buscar o trabalho com a valorização do território, né? Então, olhar para quem eram as artesãs próximas de mim, na região de Curitiba, e quais eram as habilidades manuais que tinham aqui perto. Então, esse trabalho de investigação, assim, muito concentrado no manual, né, para tentar buscar sempre o como fazer com que as pessoas que fazem o produto façam parte do processo de criação, Como conduzia trazer muito essa visibilidade, pesquisa. né? E como Visibilidade, visibilidade para elas, visibilidade para o processo artesanal, para a arte artesanal e para os materiais que daí a gente fazia escolha, faz escolha até hoje, no caso, que são sempre materiais que buscam ser ecológicos, mais sustentáveis, mais leves nos seus impactos de produção. Então, geralmente, isso ou se dá pelos materiais naturais ou pelos materiais de reciclagem, que é toda uma linha de pesquisa que eu desenvolvi também a partir do ecodesign. E esse trabalho todo com as artesãs acabou fazendo com que das visitas que eu fazia nas casas delas, isso se transformasse em um grupo. De repente, eu me vi em 3 grupos de artesãs, cada um em uma região. a comunidade surge na conexão, né? Na conexão com o designer, com aquilo que elas estão fazendo e aquilo que elas estão oferecendo para o mundo. E elas ficam super felizes daí. Todo mundo fica feliz de estar participando de grupo, né? Todo mundo que gosta de estar em grupo adora a oportunidade de estar em grupo. Então, isso conectava as pessoas, fazia ligação, rede entre essas pessoas, para que trabalhássemos então juntos, né? E Eu esse acho, processo é muito saudável. eu vou te comentar, eu acho que você, no teu modo de ser, né, que é afetivo, que não é uma pessoa que vai ficar distante das outras, você aproxima as pessoas, né? E por outro lado, você trazia assuntos que eram interessantes e legítimos, legítimos do projeto, elas fazendo parte daquilo e elas se sentindo não apenas pertencentes, mas alguém que faz parte de uma oferta que não vai prejudicar o meio ambiente e outras pessoas. Então, nesse ponto, quando a gente diz, por um lado, não vai prejudicar, por outro lado, está sendo incentivado algo que é positivo. Então, a pessoa já sente a ética em si, né? É real, Queria enaltecer verdade. isso, porque isso é parte do teu trabalho, e isso faz uma cola entre as pessoas que gera comunidade. Ou seja, dá uma bordinha onde ela sente, aqui eu pertenço, e aqui eu faço parte, porque Uhum. vale a pena.
Isso é muito gostoso, assim. Acho que faz parte do meu processo de vida, assim, a forma como as conexões foram surgindo desde a adolescência até chegar ao momento atual. Sempre gostei de estar em grupos onde pudesse haver trocas entre as pessoas, diálogos entre as pessoas. E quando eu começo a fazer essa atividade com as comunidades, com as pessoas, artesãs, com as mulheres, e, e principalmente naquela época eram ainda as senhoras, eram o foco, assim, né? Senhoras aposentadas, artesãs. A gente traz como designer algumas inovações, né, para o processo. Então, é na escolha do material, mas é também na forma criativa de olhar para o produto e a técnica, e daí criar novas técnicas. E isso faz com que também elas, que já entendem muito de uma forma de se fazer, de um crochê, um bordado de tapeçaria, um tricô, consigam observar que é possível criar além daquilo que elas já faziam, ir um pouco além, ir chegando em novos resultados. Isso instiga, né, a pessoa para o processo de criação. Então, aqui no artesanato começa a ter intersecção com o design, acaba se tornando parte da arte. Assim. Eu preciso aproveitar, então, esse momento para trazer a perspectiva do slow, né? Daquilo que você está falando 3 aspectos que são, assim, absolutamente slow, faz parte dos princípios, né? Um deles é o aspecto da humanidade, ou seja, você oportuniza a visibilidade das mãos quando você se conecta com as técnicas delas e você enaltece as técnicas, demonstra, visibiliza o processo. Então, você fotografa aquilo como uma forma de pesquisa, e quando demonstra E isso, você cortou para mim. consegue também Estou demonstrar. ouvindo mais a B. Oi? Eu acho que você estava um pouquinho fora do ar, mas eu acho que tá tudo certo. Eu tô Às firme. vezes eu caio, eu tenho essa impressão da internet fazer. Não tem problema, não tem problema nenhum. Então, eu estava falando assim sobre a visibilidade do aspecto humano. E um dos princípios slow é a humanidade, a gente ter noção de que existe mãos, pessoas por trás dos processos produtivos e que isso fique visível nos produtos. Por exemplo, né, quando eu estou com uma tecelagem dessa, eu sei quem fez essa tecelagem. Essa tecelagem foi feita pela Luciane Egenhardt. E é importante que a gente qualifique, né, aquilo que a gente tem. Então, ela fez esse trabalho à mão, em tecelagem, com lãs e com elementos tingidos por ela, e isso dá todo um toque diferente, né? Então, esse é um dos aspectos mais, não mais, mas assim, é importante a gente saber quem fez. A gente não consegue saber quem fez todas as nossas roupas ou objetos, mas um deles, alguns deles, a gente sabe essa conexão. E a gente fala daí nisso que o objeto é um espaço de relação. Então, olha que valor que tem isso, né? Um objeto, quando a gente sabe como ele foi feito, quando a gente sabe o respeito que a pessoa teve ao executar esse objeto, e a gente sabe que essa pessoa estava oferecendo esse objeto para alguém, então aí a gente percebe, né, um valor. Um outro valor que a gente pode ver, reconhecer nisso que o Luan está falando, é aquilo que é feito à mão.
Uma das falas do Manifesto Slow é: a minha riqueza é inimitável. Ou seja, cada pessoa ela tem um modo único de se expressar, ela tem também um modo visibilizado, a gente sabe reconhecer a identidade de cada pessoa nos objetos que ela faz. É muito possível, muito fácil reconhecer o artesão que tem ali por trás. E a gente daí passa quase a se relacionar com a pessoa e aquilo virando quase uma marca, né? Então, artesão e objeto ficam muito próximos. Outro aspecto do que o Luan estava falando é a perspectiva do quilômetro zero. Viu, Luan? Você caiu, mas você voltou, e eu estou aqui falando um terceiro aspecto que é do Manifesto Slow, e que você conhece, né? Que é: quais são as riquezas e recursos que eu tenho próximo de mim? Tanto nas matérias-primas quanto nas pessoas, né? Como que a gente valoriza aquilo que é feito regionalmente. E daquilo que você está falando, então, tem um título que é Quilômetro Zero. Eu inicio daqui mesmo. E aqui, a 1 ou 2 quilômetros, o que eu posso fazer com 1 ou 2 quilômetros? Quem existe, que recursos existem nessa região? Aí eu aumento um pouco esse espaço. A 50 quilômetros, quais os recursos e quem pode participar dessa comunidade, né? Eu acho que das comunidades que você trabalhou, por exemplo, você falou da Lapa. A Lapa é uma cidade próxima de Curitiba, né? Eu acredito que ela está a 70, 80 quilômetros, e ali se formou uma comunidade. Aí você tinha uma outra comunidade aqui de senhoras, e passou a ter uma terceira comunidade, que eram as mulheres da Vila Verde. Artesãs da Vila Verde, isso. Artesãs da Vila Verde. Então, e a partir do quilômetro zero, que matérias-primas eu tenho? Que talentos eu tenho no sentido manual, né? Que tingimentos são possíveis? Então, quais os recursos nós podemos utilizar no mesmo lugar? Não sei se você quer completar ainda alguma coisa sobre isso. Sim, dentro disso a gente também trabalha um outro conceito do Slow, que é trazer as questões globais, problemas do mundo inteiro, assim, que a gente sabe, tem consciência disso tudo. As questões climáticas. Exato, e problemas com a falta de água, diversas questões e também se inspirando em como o design está sendo elaborado ao redor do mundo, e traz para o local, traz para perto. Então, a gente olha para o mundo, tem consciência de tudo, estuda as coisas a partir de um olhar global e aplica local, que está muito relacionado a essa questão de proximidade, né, que o Slow propõe. Então, esse olhar para perto, eu acho que ele facilita a gente perceber que é possível ter mais controle. E nisso, puxa uma outra questão do Slow Design e no Slow Fashion que eu gosto muito, que é a questão da diversidade. Se propicia fazendo dessas formas que os produtos sejam mais diversos, que as experiências de vida sejam mais diversas, que as trocas com as pessoas e as pessoas que participam do processo sejam mais diversas, os materiais sejam também. A diversidade cultural, né, ela vai acabar se expressando na peça, no resultado da peça que você está fazendo, né? Exato. Né? Por exemplo, as mulheres
do grupo da Lapa eram quilombolas. Você sentiu diferença na expressão delas? Principalmente quando eu paro para olhar o que elas sabem fazer. Enquanto as mulheres aqui do centro, assim, que foi o primeiro grupo, sabiam fazer crochê, bordar tapeçaria, esmirna, tricô, as mulheres lá da comunidade quilombola, elas faziam colchas de retalhos com costura manual. Então, pronto, mudou tudo. Muda O, tudo. é, o material daí que vai ser escolhido muda, o tempo de fazer muda, o tamanho das peças mudam, e a forma delas trabalhar também. Então, isso Luan, é interessante. você trabalhou tingimentos manuais, né? Eu vou trazer mais uma perspectiva slow, relativa a isso que você disse. A gente olha para o mundo e olha os problemas globais. A água é um dos problemas. Ele não é apenas global como um problema, ele é local como um problema também. Então, a Afinal, gente passamos por sabe, crises hídricas esses tempos todos, esses últimos agora, anos e meio, durante a foi muito isso. pandemia, nós passamos por uma crise hídrica incrível. Ou seja, a gente cuidar da água através dos processos mais naturais, isso traz uma importância, mesmo que seja uma pequena iniciativa, porque nós sabemos que, por exemplo, nessa questão relativa à fast fashion, a água é dos aspectos que mais fica Um impactado. dos, um dos recursos mais consumidos e poluídos, né? Quando a gente pensa Não nesse aspecto só da poluído, indústria, falando de poluição, né? Fala. é, quando a gente pensa na indústria têxtil, principalmente voltada para o fast fashion, a gente percebe que, e tem dados disso, que mostra que são responsáveis por 20% de toda a contaminação das águas do mundo. Então, de toda a contaminação feita no mundo, 20% é por causa da indústria têxtil que se destina a essas práticas ruins. Ao mesmo tempo que uma camiseta pode consumir 2.700 litros d'água para ser feita. São dados grandes demais, assim, para uma produção. E a gente sabe quando se faz design de moda, quando se tem uma atividade slow, mais ética, que não é necessário tudo isso. Não é preciso tudo isso para se fazer uma camiseta ou para se ter materiais, recursos para se fazer roupas. Sabe, Luan, quando a gente estudou lá no ecodesign, né, a perspectiva da água e a moda, e a gente olhou nesse ponto do fast fashion, eu lembro de uma situação que eu mostrei para vocês, que era um rio na Indonésia, é um rio que passa por uma cidade inteira, chama Rio Citarum. Durante vários períodos do ano, ele era rosa. Rosa era a cor da moda no Ocidente. E como a moda ela é muito terceirizada, né? Sobretudo nessas regiões como Bangladesh, Timor do Leste, Indonésia, né? Tem algumas regiões elas se tornam muito impactadas. E depois disso nós fomos ver que isso também acontecia aqui no Brasil, né? Então, um rio inteiramente vermelho, o que é isso, né? Não é possível, a gente mata o rio desse modo. Então, essa é uma das perspectivas, né? E, por outro lado, quando a gente fala de algodão, o algodão, ele absorve, no seu plantio, ele precisa de muita água, né? Então, é Exato. necessário que o plantio seja feito orgânico, para que aquela água não, a água do subsolo desse plantio não fique impactada com pesticidas, agrotóxicos e assim por diante.
Então, a importância do orgânico e do tingimento natural, né? Que é algo que Exatamente. utiliza bastante no teu trabalho. Eu tenho feito essa escolha por materiais, e quando eu olho para o algodão e tem uma alternativa que é que consome muita água, que usa pesticida, que 15% dos pesticidas do mundo são usados para cultivo de algodão. E eu sei que isso vai impactar na terra e vai impactar em todos os seres vivos que passam por próximo desse plantio, que daí são plantios imensos, né? São grandes áreas cultivadas, monocultura extensa. Então, isso vai fazer com que milhares de insetos sejam impactados, milhares de abelhas, que são seres vivos importantíssimos para a cadeia produtiva do alimento, são impactadas, animais daí vão sofrer com isso, todo o ciclo de vida vai sofrer com isso, né? E o Então solo, isso né? me sensibiliza muito. Exato, e daí os seres que vivem no solo, o próprio solo, e tem até aquela coisa assim de... Então, nós temos uma outra alternativa, que é o algodão livre de agrotóxicos, o algodão orgânico. E existe Assim no como o Brasil, algodão... Fala, fala. Você vai falar no sobre... Brasil, no Brasil nós temos o cultivo de algodão orgânico e nós temos também plantações que utilizam de menor consumo de água, porque no Brasil a gente tem chuva, então precisa-se de menos irrigação nos plantios. Isso favorece um monte assim a utilização do algodão, porque também tem teorias que mostram o quanto o consumo de algodão precisa de muito tóxico, muita água. E daí eu tô falando, a gente tem alternativas que vai sem agrotóxico e com menos água, assim como outras matérias-primas. Aí tem outras que também são possíveis de ser escolhidas. Uma que eu tenho gostado muito de trabalhar recentemente é a lã que vem do Rio Grande do Sul. Aí eu Porque adoro, conte para nós sobre isso, eu amo. eu amo também essa possibilidade assim de saber que existe no Rio Grande do Sul tecelagens de lã Natural, feitas, lã natural, lã verdadeira, assim, lã de ovelha, que vem a partir de um processo de escolha e cuidado com o animal. Porque em alguns momentos da vida eu fui atrás de saber como era cuidada a ovelha, e eu fiquei sabendo assim de ovelhas que eram muito agredidas. E eu acho elas tão lindas, eles tão bonitos, eles tão queridos, eles favorecem tanto a gente. Então, para que a agressão, né, com esse animal? Daí eu fui atrás descobrindo, não consegui descobrir quem fornecesse uma lã que tivesse sido bem cuidada. Aí até que eu consegui depois chegar nesses fornecedores, assim, depois de muito tempo de pesquisa, por exemplo, como a Cotegal, que ela faz uma lã que tem o certificado de bons tratos com as ovelhas. Isso nossa, significa que a ovelha isso foi uma ovelha bem querida, uma ovelha que não sofreu na hora da tosquia dessa lã. Então, olha o quanto é mais legal usar uma lã como essa do que usar uma outra lã que, por mais que seja mais barata, vai estar agredindo, vai estar sofrendo, sabe? ainda teria a perspectiva dentro disso, que é o aspecto da... nós evitamos CO2, emissão de CO2, evitamos a obtenção de petróleo e utilizar as matérias-primas que venham a partir do petróleo. Não quer dizer que a gente não deva usar isso. Claro que sim. Quando nós temos 8 bilhões de pessoas que precisam ser vestidas, a gente vai precisar de matéria-prima para roupas para toda essa gente. Mas é possível evitar toda a emissão e a transformação
que acontece nas matérias-primas vindas do petróleo, e aí nisso vai ter o poliéster, a lã acrílica e outras, né? Poliamida, nylon. Os poliamidas, isso. Então, a gente evitar isso torna aquela peça, aquele objeto, slow. Então, por um lado, a gente salva o planeta, do outro lado, a gente oferece uma possibilidade, né? E a gente vê na pesquisa que existe alternativa, é algo muito saudável para o processo produtivo. E a gente conseguir um processo produtivo mais leve, que cuida mais de todos os seres em volta, acho que isso é ético para o processo, Com e certeza. isso faz com que seja mais agradável de saber assim como que tudo acontece. E isso é slow, né? Isso é slow. Isso, slow, isso aí. Você não quer contar um pouquinho, assim, da tua pesquisa fora do país? Tem a ver? Você tem alguma experiência interessante, assim? Você tem viajado recentemente e tem conhecido o movimento slow fora do país, né? Exato. Eu sou de nascença uma pessoa mais lenta. Meu pai sempre falou: ai, Eu faz isso mais também. rápido. E eu nunca fui uma pessoa boa de fazer coisas rápidas. Eu sempre fui mais lento. Então, eu tento ao meu redor buscar semelhantes. E por onde eu passo, seja aqui estando em Curitiba, né, atualmente, ou em outros lugares, quando viajo, eu gosto de viajar. Eu busco quem tem feito isso ao redor do mundo para Você as tem. minhas alunas que existe outras alternativas e que é possível sim. Porque a gente escuta às vezes algumas pessoas achando que isso, com pensamento antigo, achando que não é possível fazer isso no cenário atual. Então, eu adoro buscar, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, quem vem fazendo isso para mostrar o quanto isso é possível se fazer, o quanto é possível se criar de forma slow e sustentável. Aí eu andei fazendo algumas viagens, né, por esses últimos tempos. Em Londres foi uma das mais antigas, assim, mas que eu Buscando as já origens, estava com né? esse pensamento. Buscando as origens, né? E assim, a partir do momento que eu tomei contato com o Slow Fashion mais conscientemente, eu comecei a jogar isso na minha linha de pesquisa na hora que eu fosse viajar. Então, sempre que eu vou sair viajar, eu faço antes um roteiro do que eu quero conhecer. O que vai ser interessante de perceber nesses lugares, o que eu preciso visitar lá, que seja mais relacionado ao que eu gosto, porque eu não sou muito de ficar indo nos pontos turísticos, assim, isso não me interessa tanto quanto, por exemplo, ir num ateliê ou numa loja de alguém que está fazendo uma pesquisa desse nível, assim. Aí, por exemplo, em Londres, tem uma loja que fica num bairro bem tranquilo, assim, da cidade, numa rua comercial, como se fosse uma rua comercial no Bacaxeria, assim. Mas em Londres. E essa loja se chama 69B Boutique. E eles dizem, assim, que eles são, na verdade, elas, né? Elas dizem que são a primeira loja dedicada à melhor forma de produção industrial de moda. E elas fazem uma curadoria global de slow fashion e moda ética para apresentar dentro da loja delas. Uma loja pequena, assim, duas salas, mas que traz toda uma conexão, né, com o mundo a partir dessa curadoria que elas desenvolvem. Mostram que existem marcas no Quênia fazendo isso, na Alemanha, na Itália, em Colômbia. Bom, Nossa, assim, uau! que no mundo inteiro tem quem esteja fazendo slow fashion e elas trazem isso para a loja delas. Eu quero Eu vi aproveitar então isso. e pedir para você que depois você me passe a referência para a gente colocar junto com o vídeo.
tá? Ah, Que certo. legal isso. A 69B Boutique. Tá. Escrevi aqui no nosso chat. Nossa, Aí rápido. teve também Obrigada. essa em Londres. Tá. Teve depois, a viagem seguinte foi para Nova York. Aí eu também, vamos ver o que existe em Nova York de slow fashion. Em Nova York tem mais, assim, ainda lojas. Aí tiveram duas que me chamaram bastante atenção. Uma delas foi a Kite, que se escreve K-A-I-G-H-T. Essa fica no Brooklyn. É o mesmo estilo que a 69B Boutique. Uma curadoria global aplicada em Nova York. Não apenas essa, depois conheci mais outra, que era a Wolf e Badger. Essa tinha principalmente uma escolha por marcas mais recentes, assim, marcas mais iniciantes, experimentais, também voltadas para sustentabilidade. Isso foi me chamando a atenção, assim, que por onde todas as cidades grandes por onde eu andei passando nos últimos tempos tem esse tipo de loja acontecendo. E fica muito claro para mim o quanto eu sinto falta disso aqui em Curitiba. Tem algumas lojas que têm uma curadoria, mas eu gostei de ver mais, sabe, lojas assim aqui, porque tem muita gente no Brasil todo fazendo uma produção slow, tanto no design de objetos quanto no design de moda. Sim, E com isso é uma super certeza. oportunidade, assim, afinal estamos numa das capitais mais ecológicas do mundo, com feiras de orgânicos. Inclusive, hoje de manhã eu estava na feira aqui do Passeio, que é a feira que eu frequento todos os sábados de manhã para buscar os meus orgânicos. E isso eu sinto que existe oportunidade, sabe, desse tipo de loja surgir em Curitiba. Afinal, o público aqui existe para esse tipo de pesquisa, esse tipo de marca. E esse tipo de Depois, consumo, né? Ainda exato, querendo, né, falando sobre a oferta desse tipo de produtos éticos, né? E a oportunidade de quem é consumidor de se sentir também fazendo parte, porque o consumidor ele fica com um problema, assim, é um dilema, né? Porque é. tudo que a gente acaba fazendo impacta no planeta, como consumidor. Então, se existissem novas oportunidades, né? Eu acho que a Casa 102 tem uma curadoria bonita, bacana, pessoas Exato. que têm uma atitude legal ali. Isso Sim. já é uma dica, né, para quem queira não só pesquisar, mas passar a fazer a consumir de um modo mais responsável, né? Exato, bem lembrado. A Casa 102 é uma dessas iniciativas aqui em Curitiba. Tem também a Coletiza, que vai trazer algo semelhante, mas não apenas do slow fashion, tem também outras coisas juntas, mas também vai trazer algumas iniciativas locais. A outra viagem que eu fiz mais recente foi para Berlim, Copenhague e Estocolmo. E aí foram três experiências bem diferentes na mesma viagem, dentro dessa linha de pesquisa. Em Berlim, eu conheci uma loja chamada Darklands, que fica no primeiro andar de um prédio, assim, muito diferente a estética da loja, porque ela se concentra em propor quais são as marcas ao redor do mundo, slow, que, que são mais autorais, assim, mais que criam coisas um pouco mais ousadas, mas sempre para um público mais gótico, com a pegada mais de roupas pretas e Que cinzas, legal! Uau, adoro! que tem tudo a ver com o povo de Berlim, assim, porque é incrível como a cidade inteira veste preto lá. Uhum. E, e então
voltada para esse público dessa cidade, sabendo que as pessoas de lá vestem muito preto, uma loja que tem uma pegada slow, mas só que de curadoria de roupas pretas, mas só que também marcas globais aplicadas em Berlim. O, o que mudou muito quando fui para Copenhague, que daí assim, não era apenas uma loja que eu encontrei em um bairro, eu vi um bairro inteiro, tipo um grupo de ruas todas Tipo uma Vila voltadas para um Madalena, consumo. assim, tipo Vila Tipo uma Madalena, São V, Paulo. tipo uma Vila Madalena. Uma coisa assim muito cool, muito despojada, muito gostosa de se passear, muita gente frequentando. Fica assim, os nomes em Copenhague são muito difíceis para mim, mas ficava entre um cemitério chamado Assistens Kierkegaard e Que, um parque. aham. Ah, difícil demais. E Nørrebro Park Legeplatz, que era um parque de passeio, assim, feito por diversos arquitetos, e que separa, então, um bloco ali no meio, assim, com várias ruas, o cemitério desse parque. E essa região toda, com algumas ruas, padarias, confeitarias, lojas de tricô, lojas de fios, lojas de brechó, chapéu, e design, coisas para móveis, assim, tudo, tudo, tudo. Muito numa pegada local, slow. Isso foi um daqueles momentos assim que eu fiquei mais feliz da vida, assim. Tipo, olha esse bairro, tinha que estar aqui. Sabe aquela coisa? Nossa, eu só podia ter chegado nesse lugar mesmo, porque era tão Aí a gente vê a perceptível. expressão, né, de uma ética que faz parte, é natural para eles isso, né? Por isso eu acho importante a gente trazer o raciocínio filosófico do slow. O que significa isso? Nós temos, por exemplo, esse potencial, essa perspectiva em Curitiba de reunir grupos, né, que têm uma expressão slow, por exemplo, com os pães de fermentação natural, cafés que trazem o café orgânico. A gente teria uma expressão, só que isso tem que ser autêntico, legítimo. E isso que você encontrou lá é legítimo do povo deles, né? Muito, Dos muito. dinamarqueses. Os dinamarqueses em Copenhague estão muito levando isso a sério quando eles decidem que talvez seja o caso de um bairro estar concentrado nesse tipo de consumo. Então, daí faz sentido que várias lojas estejam povoando essas ruas, todas voltadas para o mesmo público. E assim, a rua cheia de gente, assim, era muita gente ali frequentando a região toda. Se vê, Ai, deixa eu comentar mais que uma coisa. delícia. Em Copenhague, é uma região livre de alimentos com agrotóxico, né? E existe hoje já uma lei na Dinamarca que proíbe os alimentos com agrotóxico, incentiva alimentos orgânicos. Então, isso é slow. Você vê que isso pode virar uma Demais. política, né? Uma política que vislumbra a saúde de todos, não apenas do meio ambiente local, mas a saúde do seu povo. Olha que mudança, né? De Ah, é uma mentalidade. sacada muito grande, uma sacada muito grande. Junto disso, eles também avisam, assim, em alguns locais que até 2025 eles estarão livres de combustíveis fósseis e o uso da bicicleta é muito grande porque as pessoas se sentem seguras em andar de bicicleta. As distâncias são menores, afinal é uma cidade pequena, são 600 mil habitantes, e as faixas de ciclistas, elas têm o mesmo tamanho de uma faixa de carro aqui em Curitiba, por exemplo.
Então, é uma faixa larga, grande, que favorece o uso, a segurança, né, de quem está passeando de bicicleta, andando, indo ao trabalho de bicicleta. Foi uma É, delícia. eu imagino. Você encontrou alguma coisa interessante em Estocolmo? Em Estocolmo, para mim, acho que o que ficou mais forte É. foi dentro de um museu, que é o Museu de Arte Moderna, que é Moderna Museet, deve ser essa a forma de se falar, ou algo parecido disso, que tinha um artista lá dentro que estava dentro da curadoria da exposição, chamado Adrian Vilar Rojas. Esse artista é argentino e ele estava apresentando uma, como se fosse uma mesa, mais ou menos de uns 5 metros por uns 5 metros, branca, na altura dos meus olhos, mais ou menos, com uma luz branca, em um vidro assim suspenso, e tinha objetos em cima dessa mesa. Vários objetos. Esses objetos todos eram umas somas, uns aglomerados de coisinhas. E essas coisinhas eram como corais, metais Opa, enrolados. Então, o que espera faz a só um gente pouquinho. Fala mais uma vez, porque deu uma diferença. Você disse Ok. que de um lado eram corais e do outro era o quê? Eram. Esqueci como os artistas falam isso, quando é uma coisa assim, várias coisinhas somadas numa junção. Mas eram corais, pedaços de tênis, um pedaço de Ah, milho e fios. Aí o outro objeto era, por exemplo, uma concha com uma escova de dente e um metal. E, e isso então é tudo uma arte fazia que com que delata, isso é uma arte que delata o que está acontecendo com os nossos mares. oceano, sim. Aham. O lixo nos Que oceanos, o lindo. lixo humano nos oceanos, somado às coisas que realmente são do São oceano naturais. e são naturais. Tinha hora assim que tinha, por exemplo, um peixe dessecado com um pedaço de algum objeto humano e outros elementos assim. Curiosíssima essa exposição, me deixou muito sensibilizado quando eu paro para pensar no impacto humano, do lixo humano nos oceanos. Com Um artista certeza. contemporâneo, argentino, muito legal. Eu quero te trazer um pouquinho, numa pesquisa muito linda que você trouxe para nós, talvez estimulado um pouco pelo curso de ecodesign, que foi. Às vezes eu trago que a origem do slow design ela está lá atrás na Revolução Industrial. A Revolução Sim. Industrial estava acontecendo, uma feira com produtos de países do mundo inteiro, né? Em 1850, e existia ali um grupo de pessoas que não estava de acordo com aquilo, né? Porque a produção industrial minimiza, ela maximiza as operações para que muitos produtos possam ser feitos em menos tempo e minimiza a perspectiva da mão de obra, da pessoa que está fazendo aquilo. E aí, Uhum. aquilo é transpassado para a máquina, né? Então, naquele momento, houve um movimento que era contrário à industrialização, que era o movimento Arts and Crafts. E aí, duas pessoas que são proeminentes, mas com certeza existiam mais artistas, né? Mas o primeiro Uhum. deles, eu até fiz uma postagem na Design ao Vivo hoje, que é o John Ruskin, que foi assim o ser inspirador, filosófico, que fez com que muitas pessoas em volta dele
transformassem o que escutavam em objetos, produtos e atitude, arts and crafts. Então, o primeiro foi o John Ruskin, e como seu aluno e uma pessoa que botava tudo na prática, né, o William Morris. E você teve essa oportunidade, né, de estudar um pouquinho mais o William Morris, visitar a casa dele, e traga um pouquinho assim para nós dessa, que é uma pitada de slow, só que há 150 anos atrás, 170 É, anos atrás, né? eu também vejo eles como precursores desse movimento de reconhecer os valores manuais, locais. Então, o Morris ele ia para todas as linhas próximas assim de manualidades, como tapeçaria, design de mobiliário, e ia fazendo tudo aquilo ter uma característica que era muito Tecidos orgânica, florais, né? tecidos. Então tudo tinha uma coisa assim muito da natureza, né, da expressão da natureza. E isso foi mais ou menos 2017. Isso fez com que eu ficasse super sensibilizado por essa expressão que ele usava, e também pela forma que ele criticava as outras questões prejudiciais ao redor do mundo, como a gente já veio falando. Então, naquele momento, me inspirou a trabalhar muito nas minhas coleções, daí da minha marca, com... Opa, desculpa. Nossa, saúde. Aí, trabalhando nas minhas coleções também, essas formas bem orgânicas. Uma O, perspectiva floral, natural, né? Exato. O interessante foi ver que, ao passar do tempo, é, eu fui tomando contato com outras formas. Eu acho que, como uma aula de história da arte, que a gente passa por Arts and Crafts, na sequência Art Nouveau, Art Deco, e a gente chega na Uhum, Bauhaus, sim. aconteceu isso também dentro da minha cabeça, no meu processo criativo, enquanto criador. E, e eu meio que fui fazendo essa pureza das linhas com o passar do tempo na minha forma de se fazer roupa. Hoje eu ando numa linha bem modernista, talvez até brutalista, na hora de criar. Porque outras referências foram chegando junto dessa fundamentação que existiu no passado, mas pensando no público que eu tenho hoje. Porque o Morris, com aquelas coisas florais todas, estava em 1850. Luan, Bernadette estão em 2022, né? Fazendo Sim, sim. ainda isso acontecer. E alinhado a isso, eu tenho gostado muito de um conceito mais recente que me chamou a atenção, chamado ecosexy, que é quando É atrair através da forma, né? A forma pode ser atrativa, atraente. Quando a gente fala de Exato. flow, quando a E gente fala de eco, não precisa ser feio, pode não ser precisa. lindo, Pode deve ser ser. lindo. Tem que ser atraente ao consumidor, ao público, né? Sim, Então, eu tenho gostado muito de pensar isso, como fazer de forma ecológica, só que atraente ao público. E isso me levou a uma relação de amor e inspiração com a arquitetura, que é o que está acontecendo comigo nesse momento criativo de design de moda, assim. a Então, eu tenho arquitetura tem trazido inspirado você. a arquitetura tem me inspirado um monte. E conforme eu vou tomando contato com novas arquitetas, por exemplo, uma última que rolou uma relação forte assim de inspiração foi a Lina Bobardi, que tinha uma questão toda Adoro. social, também coletiva, e do uso de materiais, como usar os materiais. Isso é o que eu tenho, é a forma como eu tenho pensado a inspiração do meu produto mais Atual. recente, Uhum. atual.
pensando nesse público que veste a roupa em 2022 e quer se sentir lindo, elegante e ecológico ao mesmo tempo. Você tem usado materiais bem bonitos, interessantes. Eu acho que tenho visto linho, que são materiais naturais também, né, Luan? O linho é o carro-chefe do ateliê, assim, é o que eu mais faço. São roupas de linho, justamente porque é um material natural que consome menos água, menos agrotóxicos ou orgânico. E junto dele também valorizando a seda, né? Existe aqui no Paraná o Vale da Seda. Eu sou o filho do Vale da Seda. Eu adoro trazer os materiais do Vale da Seda, do Casulo Feliz para o processo também de criação de roupas. Então, tenho também trabalhado com a seda, que é um material super ecológico e lindo, lindo demais. Tem um toque gostoso. Versátil, né? São materiais versáteis que permitem você expressar a tua inspiração atual, mas também, né, você em outros momentos, em 2017, por exemplo, eu tenho uma roupa de seda, né? Tem. Já Muito tinha. Eu vou Já tinha publicar, vou seda. publicar a roupa que você fez. Com, Ai, aquele momento foi com uma lindo. expressão do mar, né? Era abalone. Eu vou contar um pouquinho da história só para contar o teu trabalho também. A gente já tem que ir finalizando agora, sabe? Eu queria saber assim, se você, da síntese, né, do que nós conversamos, que recado que você teria para as pessoas. Certo. Bom, eu gostaria de passar um pouco dos meus contatos, assim, olha, gente, eu faço moda, slow fashion aqui em Curitiba, no centro da cidade, eu tenho um ateliê que fica na 15, o meu É site, lindo, um lugar lindo arroba, demais. venham tomar um café comigo, venham visitar, conhecer o que a gente está fazendo. Eu tenho uma linha masculina super legal e também faço feminino. E se chama Lua Valoto. Tem Lua Valoto no Instagram, no Facebook, no Google, tem site, e-commerce. E a gente faz roupa principalmente para as pessoas, assim, buscando todos esses princípios. Então, tudo isso que a gente falou aqui sobre os materiais, as questões ecológicas, é o que eu busco trazer na minha produção diária. E fazendo com que as pessoas tenham um design centrado no usuário, um design centrado nelas mesmas, fazendo roupas para que elas se sintam confortáveis e resolvendo os problemas que a gente tem em Curitiba, né? Já que a gente passa por frio e chuva e assim por diante. Então venham conhecer que vocês vão gostar muito. Eba, muito obrigada, Luan. Eu queria ainda dar um recado que na semana que vem a gente vai ter mais um ciclo Slow. Nós vamos falar com o Alexandre Zampier, o famoso Conde Baltazar, de quem eu sou fã, pessoal. Ele Uhum. fez um livro e ele está fazendo livros recentemente. Ele tem novidades aí para contar para nós. Mas ele fez um livro numa perspectiva completamente slow. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Como que o slow pode ser uma expressão também no design gráfico, também em outras áreas. Nesse ciclo eu estou procurando trazer várias perspectivas para as pessoas poderem perceber que o nosso fazer ele pode ser totalmente ecológico, cuidadoso, afetivo com o planeta, com o meio ambiente. Então, justamente por isso que a gente está trazendo esses diálogos, tá? Então, não percam no próximo sábado, às 15 horas, Conde Baltazar com a gente, ok? Então, um beijinho para você, muito obrigada pela tua presença e pela participação. Obrigado. Beijo. Beijos.